Que vai falar sobre as teorias não críticas. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje é dia 7/8, agora são 11h01 da manhã e hoje é sábado e eu vou gravar um pouquinho dos meus estudos para a faculdade de História e estudar um pouquinho também sobre a questão dos textos e gêneros acadêmicos. Então eu vou tentar estudar isso hoje também. Eu quero muito ver uma playlist da USP que é sobre leitura e escrita acadêmica, então eu acho que eu vou ver essas aulas e é isso. São 4h18 e eu terminei de estudar as coisas relacionadas com coisas acadêmicas de texto e pesquisa. Eu vi só as aulas de objetivos do curso, então provavelmente amanhã eu vejo as aulas sobre leitura e estratégias de leitura. Mas agora eu vou começar a estudar realmente para a faculdade de História e eu vou estudar Antropologia Cultural. Então a minha meta é ver as aulas do YouTube da Univesp e ler 2 textos, um sobre o conceito de antropologia e outro sobre a relação entre antropologia e educação. Oi gente, hoje já é dia 10/8, agora são 12h05. A minha pretensão era terminar de gravar esse vídeo no domingo, porque eu planejava estudar o final de semana para a faculdade de História, porém eu não consegui. Eu gravei um estudo de vlog de japonês e fiquei estudando japonês e fazendo algumas coisas pro canal. Então eu vou continuar esse vídeo hoje, que é terça-feira, e talvez um pouco na quinta, que são os dias que eu estudo para a faculdade de História. Hoje eu vou continuar estudando Antropologia Cultural e Introdução aos Estudos Históricos. Eu deveria estudar um pouco de filosofia, mas eu vou estudar Introdução aos Estudos Históricos, que eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, pelo menos nessa parte que eu tô estudando sozinha. Quero começar a utilizar, na verdade, voltar a utilizar as minhas pastas. Eu tenho 2 pastas para a faculdade. Na verdade, essa azul aqui, ela é da Faculdade de Letras. Então aqui eu coloco textos, tem alguns resumos também. E tem algumas fichas. E eu tenho um planner coreano que eu não sei usar, mas ele fica aqui. Essa aqui é a minha pasta de letras e aí eu quero comprar uma igual a essa, só que roxa, para a faculdade de História. Porém, enquanto eu não compro, eu vou utilizando essa pasta preta, que inicialmente ia servir para que eu colocasse coisas dos idiomas. Mas como eu já tenho os cadernos, eu acho que não vai ser tão necessário assim. E aí eu vou tirar todas as coisas de idiomas aqui e vou colocar coisas da faculdade. No começo da faculdade eu tinha muita dificuldade em saber como é que eu ia me organizar com tantas coisas. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e aí eu já comecei a faculdade de Letras EAD e eu não sabia absolutamente nada do que fazer, como estudar, como me organizar, se precisava de caderno.
Enfim, foi uma bagunça. Se você ver os primeiros vídeos aqui do canal, os Study Vlogs de letras, eu falo várias coisas que, tipo assim, não deram nada nem um pouco certo. E ainda estou nesse processo de tentar descobrir qual é o melhor método para estudar. Ainda estou tentando encontrar uma forma eficaz de organização. E vou confessar que atualmente a minha organização tá dando certo, não sei até quando, né? Porque pode surgir aí imprevistos e tal, e aí eu não consegui mais me adaptar a essa organização, mas até agora tá dando super certo, e aí eu vou tentar manter. Aí eu tava fazendo um resumo de antropologia, na verdade de introdução à antropologia cultural, porque eu acreditava que no primeiro período eu ia ter essa matéria de antropologia cultural. Porém, quando a UPE colocou lá que você já podia entrar num site, não um site, acho que é um site que se chama Siga UPE, e aí lá eles colocam, tipo, todas as suas informações e também as matérias que vão ter em cada período. Eu descobri que eu não vou ter antropologia no primeiro período, acho que só no terceiro. Eu já tinha estudado essa matéria no primeiro período de letras e eu gostei bastante, mas ela estava junto com sociologia da educação. E na faculdade de história eu vi que eu vou ter a matéria de aspectos antropológicos da educação e outra que é antropologia cultural. E nesse dia eu fiz 2 resumos de antropologia, um que foi mais geralzão com as coisas que eu lembrava que eu tinha estudado antes em letras e outras coisas que eu tinha estudado com alguns textos, e aí fui colocando aí, despejando tudo nessa folha. Eu tô gostando muito de fazer resumos em folhas de ofício. Eu não gostava muito porque eu tinha que ficar fazendo linhas, sabe, com a régua, e isso era um pouco desgastante, eu não gostava muito. Mas aí eu coloquei uma folha com linhas embaixo da folha de ofício normal e só fiquei escrevendo, e assim, é uma maneira muito mais fácil do que você ficar perdendo tempo fazendo linha com a régua. Outra coisa é que assim, ao invés de ficar fazendo os resumos desse estilo aí no aleatório e escrevendo sem nenhuma sequência lógica, eu decidi que eu vou começar eles sempre com alguns tópicos de tipo perguntas e que eu vou tentar desenvolver essas perguntas ao longo do texto. Então, por exemplo, nesse resumo aí de introdução à antropologia, eu coloquei o que é antropologia, como a antropologia surgiu e por que os conceitos de homem e cultura são tão importantes dentro dessa ciência. E aí, ao longo do resumo ali, eu fui tentando desenvolver e responder essas perguntas, e aí misturando algumas outras coisas também, mas foi uma forma que eu encontrei para guiar um pouco melhor na hora que eu fosse escrever, e quando eu fosse revisar também com o resumo, eu encontrar essas coisas um pouco mais rápido. Oi, gente, agora são 5h35 e eu consegui fazer 2 resumos, como eu mostrei pra vocês. Um eu peguei a base da minha cabeça mesmo, das coisas que eu já tinha estudado no primeiro período de letras e das coisas que eu vi aqui no texto. Então eu fui organizando aqui o resumo meio sem organização, no aleatório mesmo. E aí o outro, eu peguei a base de um slide que eu encontrei aqui na internet, eu coloquei Antropologia Cultural Slides, e aí tem um site bem legal que se chama SlideShare, eu acho. SlideShare. E aí eu peguei a base desse slide e fui copiando aqui algumas coisas e outras coisas que eu já sabia. E baixei alguns textos também. Eu quero ver um pouquinho mais sobre a questão da linguagem e da cultura, a questão da origem da linguagem. Eu sei que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem a ver, mas não tem importância para esse assunto que eu tô estudando agora. Eu acho, pelo menos. Mas eu acho que seria uma base legal para aprender. E aí eu pesquisei aqui alguns textos que eu encontrei como leituras obrigatórias de algum professor de alguma faculdade que utilizou um slide que eu encontrei. Então eu vou pesquisar esses textos e vou ler também. Para fazer o meu segundo resumo, eu usei esse slide e aí eu encontrei esse aqui também. Ele tem várias coisas legais, como por exemplo, indicações de textos. Então eu já pesquisei alguns, eu vou pesquisar aqui os outros para poder ler também. Aí um deles é esse aqui, o ritual do corpo entre os Sonasirema, na parte da alteridade. Aqui, o ritual do corpo entre os Sonasirema, e aí ele vai indicando outras leituras também, como por exemplo aqui, Introdução à Antropologia Social, do Roberto da Mata, o Observando a Família, do Gilberto Velho, e tinha outro aqui que eu acho que eu já baixei esse livro,
que é esse aqui, Aprender Antropologia. Então eu quero estudar algumas coisas aqui desses textos, enquanto eu vou acompanhando esses slides, para depois voltar para os meus textos normais que eu já tinha. Hoje já é dia 17/8, agora são 12/18, e eu tô lendo esse livro aqui do Dermerval Saviani, eu acho que é assim que se fala o nome dele, que se chama Escola e Educação, e ele é bem legal. Eu gostei bastante das notas aqui de prefácio. Tem 2 prefácios, da 20ª e da 30ª edição. A primeira parte, ela se inicia com esse texto aqui, As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade, e começa com o primeiro tópico, que se chama O Problema. Pelo que eu vi, ele é dividido em alguns tópicos. Eu ainda estou no tópico O Problema, e ele vai começar falando sobre o que seria essa marginalidade de acordo com 2 teorias da educação, como essa marginalidade ela se dá na sociedade, como ela surge, qual seria o problema dela e como é que ela poderia ser superada. E aí tem as 2 teorias, ele divide em 2 parágrafos. Um parágrafo fala de uma teoria e o outro parágrafo fala da outra. E eu estou gostando bastante dessa leitura. É uma leitura fácil. Eu gosto muito desses autores que vão direto ao ponto, sabe? Que são mais objetivos. Então, eu tô gostando bastante desse autor. Eu já quero ler outras coisas quando eu terminar esse livro aqui. E eu estou gostando. E depois que eu ler essa primeira parte, eu não vou logo para a segunda parte. Porque eu quero meio que fazer um fichamento para que depois eu possa ver esse texto sem precisar ler tudo de novo. Só ver as coisas, as anotações que eu fiz e fazer de uma forma bem detalhada. Eu sempre faço anotação no OneNote porque eu acho que fica mais organizado do que no Word. Mas para essa questão de fichamentos, eu acho que o Word vai ser muito melhor do que o OneNote, porque eu não sei, como a estrutura do Word é diferente, eu acho que vai ficar um pouco mais organizado para essa questão do que na questão das anotações aleatórias que eu vou fazendo com aulas ou com os outros textos. Então, para fazer um fichamento mais organizado e mais bonitinho, eu quero fazer tudo no Word. Então, eu vou pesquisar aqui alguns modelos, porque assim, eu vi como é que faz na questão da estrutura, tipo, o que você deve colocar, mas eu não sei qual é o visual. Então, eu vou pesquisar aqui algumas imagens para ver como é que eu devo fazer esse fichamento. Eu já terminei aqui o meu fichamento e agora eu comecei a segunda parte do texto, que vai falar sobre as teorias não críticas, que corresponde à pedagogia tradicional, à pedagogia nova e a tecnicista. Eu acho que são essas. Comecei com a pedagogia tradicional e eu acho que eu vou ter que retomar os meus estudos de tendências pedagógicas, porque foi uma coisa que eu deixei meio de lado e eu acho que eu vou ver bastante quando a minha matéria de didática começar, que vai ser ainda nesse período. Então, eu vou aproveitar que eu estou estudando esse livro aqui do Saviani e vou dar uma retomada nos meus estudos, que eu parei em pedagogia tradicional. Eu decidi estudar cada tendência pedagógica separadamente e me aprofundar em cada uma delas, porque eu estava tendo bastante dificuldade no começo da faculdade em entender todas as teorias pedagógicas. Assim, a teoria tradicional é a mais fácil de entender, mas de conseguir diferenciar as outras, sabe? Como eu falei para vocês, eu não pretendo continuar a leitura na parte das teorias crítico-reprodutivistas, alguma coisa assim. Então eu vou fazer resumo das coisas que eu vi até agora, que foi a introdução aqui da marginalização, a parte da escola tradicional, da escola nova e da pedagogia tecnicista. Então eu vou fazer aqui numa folha de ofício e colocar na minha pasta de letras.
Acho que eu vou colocar na pasta preta, porque é a pasta de estudos adicionais. E como ela não vai ser a pasta de história para sempre, eu vou deixar aqui mesmo. Vamos mais uma vez para os resumos. Nesse dia eu fiz bastante resumo. Eu fiz resumo de antropologia e também estudei um pouquinho de aspectos filosóficos da educação. Na verdade, eu estudei introdução à filosofia porque eu decidi fazer um resumo no mesmo estilo daquele de introdução à antropologia. Aí eu coloquei uns tópicos no início do tipo: o que é filosofia, como surgiu a filosofia e para que serve a filosofia. Essas coisas meio bobinhas, mas que serviram para que eu conseguisse contextualizar as coisas e relembrar o que eu tinha estudado antes, porque já faz bastante tempo que eu não estudo nada de filosofia e eu já tava com saudade, porque é uma das minhas, na escola, era uma das minhas matérias preferidas, eu gosto bastante, então serviu aí para relembrar algumas coisas introdutórias. E aí eu comecei a leitura de um livro que eu mostrei lá no início do vídeo, que é o Introdução à Filosofia, Aprendendo a Pensar, e a minha meta era ler um capítulo por semana, mas eu acabei esquecendo que eu tinha começado essa leitura, então agora que eu tô editando esse vídeo, eu já lembrei que eu comecei a ler aquele livro. Nessa época eu ainda não tava conseguindo me organizar quanto às minhas leituras, agora que eu já tô com a ideia de montar aquelas tabelas de leituras, eu vou fazer isso pra história, mas como eu falei, eu acho que foi em outro vídeo, eu não sei, eu não lembro muito bem. Eu vou esperar os professores darem as leituras, eu não sei se eles passam todas as leituras no início do semestre ou não, mas eu vou esperar eles darem as leituras obrigatórias para que eu possa organizar tudo com os meus próprios textos.